Olá pessoal, essa é mais uma videoaula minha na internet. O objetivo de hoje é compreender um pouquinho melhor sobre sequências numéricas, mais especificamente sequências reais. Para começar, a gente vai olhar para sequências numéricas sob o ponto de vista das funções. A princípio, a gente vai considerar funções que têm como domínio um subconjunto reais e a sua imagem são números reais. Mais especificamente, a gente vai querer funções que saiam dos naturais e levem nos reais. Na prática, a gente vai fazer o seguinte: vamos supor, do 1 a gente vai colocar nessa função, vai obter o primeiro termo, que é o x1. Do 2 vai levar em f de 2, que é igual a x2. E assim, indutivamente, Até que o termo n leve em f de n, que é igual a xn. Esse xn vai ser um carinha que vai receber bastante atenção. Esse xn ele é chamado termo geral. Aí você pode fazer assim: poxa, tanto formalismo, não estou entendendo nada. Vamos lá. Você pode observar as sequências enquanto sucessões. Como assim sucessões? Imagina que eu tenho uma sequência chamada xn, que o termo geral dela é n mais 1. Quem são os termos dessa sequência? Eu tenho x1 é igual a 2, x2 é igual a 3, até xn igual a n mais 1. Vamos pegar outros exemplos. Se eu pegar a n é igual a menos 1 elevado a n mais 1. Quem são os termos dessa sequência? Vão ser 1, menos 1, 1, menos 1 e assim até infinito. No fim das contas, a gente vai ter assim, vai ser uma função que vai ser de x igual aos naturais nos reais, que n vai ser levado em f de n. Um exemplo bem famoso das sequências é a sequência harmônica, que ela tem essa forma aqui: 1 sobre n. Quem são os termos dessa sequência? Se eu começar por n igual a 1, vai ser 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto. Você faz, caramba, está diminuindo ali os termos. Só que a primeira pergunta que vem na cabeça é assim: por onde é que esses termos podem estar indo? Mais tarde a gente vai chamar isso de convergência de sequências. Mas, intuitivamente, a gente acha que vai para zero, né? Porque vê 1, 0,5, 0,3, 33, 0,25 e assim por diante. Se a gente fizer um gráficozinho, vou marcando aqui, ó, 1, primeiro termo, 1, para n igual a 2, eu vou ter aqui meio, e assim sucessivamente. Aqui é n e aqui é f de n. A gente vai ter mais ou menos uma ideia de para onde essa sequência está indo, só que a gente ainda não tem certeza. Isto no caso da sequência harmônica. Sob um olhar formal, para que a gente possa garantir, a gente tem que pensar assim: para que a gente saiba o lugar para que a sequência está indo, a gente tem que saber para qual número real os termos se aproximam e se mantêm próximos. A gente quer saber para qual número os termos se aproximam e se mantêm arbitrariamente próximos. Só que você pode perguntar o seguinte: o que significa se aproximar? Para poder falar de se aproximar, a gente tem que definir o que é uma distância. A distância, como a gente já está acostumado, de um ponto x a um ponto y, é igual o módulo, o valor absoluto da diferença entre os dois termos. Isso aqui é que vai nos dar a distância. Se aproximar, então, vai significar o quê? Significa que essa distância está diminuindo, é uma distância pequena em relação ao termo em questão que a gente está suspeitando. Só que o que vem a ser pequeno? Aqui nesse gráficozinho, que ficou um pouco torto por sinal, a gente vê que a distância entre os termos
está diminuindo. Está cada vez menor. E aqui era a diferença desse para isso era meio. Aqui agora é 0,2 aproximadamente. E assim vai. Para poder definir melhor o que viria a ser algo pequeno, a gente tem que estabelecer uma margem de erro, que a gente vai chamar de epsilon, que ela vai ser maior que zero. Isso significa que a cada valor menor que zero fixado, você vai ter que, a partir de certos pontos, a distância entre os termos vai ser menor que esse epsilon. Aí você tem um padrão para definir o que é pequeno ou não, para poder dizer o que é que se aproxima ou não. Aí a segunda condição é, eles se mantêm arbitrariamente próximos. Agora, o que viria a ser algo arbitrariamente próximo? A ideia é o seguinte, fixado epsilon, a partir de certa distância, sei lá, a partir de um valor nk desta sequência, todos os termos vão estar arbitrariamente próximos, ou seja, a partir de certo nk, todos os termos vão gozar da propriedade que tem a distância entre eles menor que um determinado epsilon. Na prática, como é que a gente formaliza isso ainda mais? Para que a gente consiga encontrar um valor tão pequeno quanto a gente queira, para que seja arbitrariamente próximo. Para isso, a gente vai definir o que é a convergência. Definição de convergência. Seja xn uma sequência de números reais. Disse que xn converge para um número real L se para cada epsilon maior que zero existe um n0 em relação a epsilon pertencendo aos naturais, tal que n maior que n0 implica que o módulo de xn menos L é menor que epsilon. Daí, diz-se que L é o limite de xn e tem essa notação aqui, que xn converge para L. Caso contrário, disse que a sequência diverge. A ideia é o seguinte, vamos fazer um outro gráfico aqui embaixo. A gente vai ter a variação do n em relação ao f de n. Vamos fazer esse gráfico com bastante detalhe. Vamos pegar novamente a sequência xn igual a 1 sobre n. Para o 1, x1 é igual a quem? 1. x2 é igual a 1 meio. x3 é igual a 1 terço. E assim sucessivamente. Essa definição, o que é que ela nos diz? Ela diz assim, para um valor n maior que n0, para um índice n desses aqui que está variando, 1, 2, 3, maior que o inicial, vai existir um determinado ponto em que eles vão se manter arbitrariamente próximos. Ou seja, a diferença de xn, que é o termo geral, para o limite L, vai ser menor que epsilon. Quando isso aqui tender para o infinito, a distância vai ser tão pequena que vai ser menor que para qualquer epsilon fixado. Disso, disse que a sequência vai convergir para esse número. Um contra-exemplo fácil é aquele que a gente tratou lá em cima. O caso do menos 1 elevado a n. Se você olhar direitinho para o menos 1, quem são os termos do menos 1 elevado a n? Vai ser menos 1, 1, menos 1, 1. Se aqui começar do 1. O que acontece? Ele se aproxima para 1, depois se aproxima para menos 1. Hora nenhuma se mantém próximo de um mesmo número. O termo geral, quando o n vai para o infinito, não tende para lugar nenhum. Daqui ele diverge. Aí já tem porque ele tende para valores diferentes. A definição é essa, não é muito difícil, é só prestar um pouquinho de atenção. A definição formal é para garantir que isso aconteça, para ter uma certeza do que significa essa convergência. Nos próximos vídeos eu vou trabalhar com alguns exemplos. Com certeza você vai ver a série Armando de novo em algum lugar. Até mais, pessoal. It's been a long time, baby. Yeah.
want is you. That's right, it's pretty simple.